Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 2. Nós vamos ler do 17 até o 29. Romanos 2, 17 ao 29. Pode estar orando. Deus Santo, a tua igreja reunida aqui agora, Pai, está prestes a ouvir a tua palavra. Nós vamos ler a revelação escrita do Senhor, nos dada pelo seu Santo Espírito através, Senhor, dos profetas, dos apóstolos, dos servos queridos do Senhor, que o Senhor separou para a missão. E depois, Senhor, vamos buscar entender aquilo que o Senhor quer nos dizer e aplicar, Senhor. Aplicar e concluir a respeito disso, para que, Senhor, é óbvio que não é para que nós continuemos como estamos, porque se fosse isso, Senhor, nós não para que virmos a tua igreja ouvir a tua palavra. E também, Senhor, não é para um aprimoramento, porque nós não temos nada que possa ser aprimorado a não ser o mal, e isso nós já sabemos fazer por outra forma, aprimorar o mal em nós. Mas nós queremos uma transformação. Nós queremos, Senhor, ser trocados por Ti e descobrir que aquilo que o Senhor quer nos ensinar não é uma melhoria daquilo que nós já estamos fazendo, é o oposto, a aversão àquilo que nós estamos fazendo, para que nós possamos ser transformados por Ti, comecemos, Senhor, para Ti ouvir e obedecer a partir da revelação do Senhor. Isso é glória para mim, para os meus irmãos, e, Senhor, imploro a fidelidade, a revelação da Tua palavra a mim, para que eu possa, Senhor, explicá-la de maneira fiel, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Romanos 2, 17 a 29, diz assim: Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonrarás a Deus pela transgressão da lei? Pois está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O livro do Senhor dos Anéis, de Tolkien, ele tem, gosto muito, então, gosto na verdade mais dos filmes, né? O livro é muito grande, mas o filme também é muito grande. Eu gosto muito. E tem uma pergunta que sempre faziam ao Tolkien, e ele sempre tinha que responder. Na verdade, é interessante isso, porque ele escreveu várias cartas, na época era carta, de respostas a perguntas que se faziam sobre o livro, né? E uma das perguntas que mais se fazia era essa aqui, ó. Eu não sei se alguém já está familiarizado com a história em si. A história é basicamente do livro Senhor dos Anéis, né? É que eles têm que destruir um anel, que é um anel que ele tem o poder
nas mãos de Saulo, de controlar as hostes e controlar e dominar sobre as pessoas. Ele é um anel muito poderoso, mas ele tem vontade própria e ele domina o coração de quem importa, né? Ele domina o coração de quem importa, transformando a pessoa em mais maléfica, mais cheia de si mesmo. Então nós transformamos em monstro. Sempre quem está usando, e depende muito de quem está usando, à medida que vai usando, vai, dependendo de quem seja a pessoa, tem efeitos diferentes também. Mas aí a pergunta que eles precisavam destruir, e na história eles escolhem Sam e Frodo. Frodo é o portador do anel, mas Sam eu acho o personagem mais interessante, principal, que é o que auxilia o Frodo na viagem até Mordor, na Montanha da Perdição, para jogar o anel lá nas lavas do vulcão, para destruir. É o único ponto destruído porque ele foi construído lá. Não dá para quebrar lá na beira. E então eles têm que fazer uma jornada enorme, os dois. E depois eles encontram o Sméagol no caminho, que é a jornada mais difícil. E então eles vão lá para essa jornada, eles perdem muito nessa jornada, muita coisa acontece, eles sofrem a influência do anel, e no final eles conseguem destruir o anel, mas com uma perda terrível. Então a pergunta que se fazia à toa é o seguinte: no livro, na história, existiam águias. Elas eram águias enormes, assim, muito poderosas. Elas eram, na verdade, uma civilização de águias. E essas águias, elas tinham uma capacidade de batalha muito grande, elas poderiam muito bem voar, tanto que no final da história, quando acaba, eles destroem o anel e eles estão descendo a montanha, as águias que vão lá e recuperam eles. Então essas águias são incríveis. Aí eles faziam essa pergunta para Frodo: por que não pegou o anel, não entregou para a águia, essas águias poderosas e gigantes, e elas mesmas fizeram a missão muito mais prática, rebelosa, elas voariam por ali e destruiriam. Então Tolkien dá várias respostas, mas a resposta principal, e o que ele achava, era que quem fala isso nunca entendeu o livro do Senhor dos Anéis. Quem dá essa solução não entendeu o que ele estava escrevendo, então buscava dar resposta para a pessoa compreender. E qual é a resposta? A resposta é a seguinte: o anel, ele é um corruptor. E quanto mais poderoso é a criatura, mais corrompível ela é. Tanto que, na história também, uma das razões pelas quais Frodo e Sam conseguem atravessar fazer toda a jornada e destruir o anel, é porque Sauron não imaginava que essa era a missão e que isso estava acontecendo. Sauron, na história, acreditava que, de uma certa maneira, o anel estava sendo usado pelo próximo rei, e por isso ele juntou o exército e tentou atacar as grandes nações da Terra-média, porque ele acreditava que as pessoas pegariam o anel, esses reis, e usariam o anel para destruir Sauron, como até o próprio Sauron, que era muito poderoso, queria fazer. Então Sauron nunca imaginava que eles entregariam o anel nas mãos de Hobbits para tentar destruir o anel. Para ele, ninguém tinha essa ideia de destruir o anel. Todo mundo era para ele, eles iam usar o anel. Só que o anel, quanto mais poderosa a pessoa, ou ser que segura, mais corrompida, mais fácil de corromper era. Então, quanto maior era o poder da pessoa, quanto mais determinação ela possui, não interessa se ela é boa ou ruim, mais fácil de ser corrompida ela é. A prova disso é que a própria Galadriel, a mais poderosa das elfas, quando está diante do anel, o anel vai colocar nela, tem um teste. E ela passa no teste, que ela diz, ela resiste ao poder do anel, mas ela faz uma confissão. Na confissão dela, ela fala: se eu usar esse anel, eu seria uma senhora muito mais terrível do que o próprio Sauron. Então aí Tolkien queria que as pessoas entendessem isso. Que a corrupção, que agora está dando para nós, a corrupção, ela ataca, é óbvio, aonde você acha que ela menos pode te afetar, mas é onde você tem mais facilidade de cair. E então a Galadriel, ela vai resistir ao anel e vai dizer:
confessa dizendo: se eu pegar esse um anel, eu usaria. A princípio poderia sair algo bom, mas depois, por causa do meu poder, eu ficaria orgulhosa e eu me tornaria uma senhora tão forte e pior. Ela sabia. Ela sabia o poder da corrupção. Então ela resiste. Então Tolkien fala: é por isso que as águias não usaram. Elas eram nobres. Elas falaram: nós vamos nos corromper facilmente porque somos poderosas. Nós somos seres poderosíssimos. E elas eram. E se der essa lição para nós não vamos conseguir completar. Não vamos conseguir pegar o anel e carregar no nosso celular. Por quê? Por causa que eu não, como se elas estivessem dizendo, resistindo ao pecado, né, à corrupção. Eu não vou ter essa missão, apesar de ser uma missão nobre, apesar de ser um sacrifício, apesar de ser necessário, eu vou cair aí. Não vamos conseguir. E essa é a história, essa é a resposta de tudo. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tudo a ver. É exatamente isso que Paulo está falando aqui nesse final do capítulo 2 de Romanos. Ele está falando sobre uma dívida impagável que o ser humano tem, que é o seu pecado. E na semana passada, Miguel, minha filha Larissa, me falando a respeito disso, ela estava questionando essa frase, tentando compreender a frase famosa de que Deus Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Por que essa pergunta surge? Por que surgem sempre essas mesmas questões, né? Porque nós sempre conectamos, ou melhor, desconectamos o pecado do agente. Sempre fazemos isso. Nós sempre achamos e nós desconectamos, por exemplo, o pecado do agente, que é o pecador, o ser humano. O ser humano é o pecador. Sem o ser humano, sem Satanás, seus demônios, sem o ser humano, não há pecado para ser combatido. Então nós desconectamos, e essa eu falo, seria o topo do iceberg, é desconectar pecado do pecador, do agente que peca. Mas uma coisa pior é desconectar o pecado da maldade corruptora do pecado, da capacidade corruptiva do ser humano. O ser humano não só é pecador, como ele tem uma dívida interna corruptiva. O ser humano é corrupção. Ele não só peca, como ele corrompe. Nós vimos isso nos outros sermões, que ele não só peca, como ele aprova que ele assim faz, porque ele tem desejo corruptivo. Pecado, apesar de parecer, apesar de a gente confessar muitas vezes parecer um acidente: Senhor, eu pequei, mas foi porque isso aconteceu, aquilo aconteceu, aí gerou uma situação X e veio o pecado. Você está dizendo que não é uma corrupção do seu coração, que na verdade uma série de fatores corroboraram junto para que você praticasse a justiça daquela maneira, mas você não é assim. E não é isso. Se você faz assim, se você começa a confessar a Deus a partir de circunstâncias, você não está acreditando que dentro de você existe uma capacidade enorme para a corrupção. E que você produz o próprio pecado. Você está colocando as pessoas que leram o livro, mas nunca entenderam que todos esses personagens, Gandalf, nunca encosta no anel, ele não toca no anel, nem sequer toca no anel. Galadriel não toca no anel, ela olha para ele, mas não toca nele. As águias recusam a lição. Por quê? São pessoas que sabem, elas rejeitam isso, elas sabem a capacidade corruptiva. E é claro que isso é um livro, um filme, mas nós estamos falando da verdade. Não há um anel externo a nós nos corrompendo. A corrupção é interna. Cada um de nós possui um anel interno no coração de corrupção, só que nós ignoramos. Então, o texto começa nos dizendo assim: se tu, porém, que tens por sobrenome judeu e repousa na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guias de cego,
luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Até aqui, né? Essa pessoa, esse judeu, hipotético que Paulo começa a tratar, ele está criando agora, irmãos, nessa parte aqui, só uma constatação do livro em si, Paulo está criando um personagem. Por quê? Isso era comum na época, principalmente nas escolas de filosofia, de que quando você ia debater um assunto, você tinha que extinguir e tratar o seu oponente, qual você vai debater, de maneira respeitável. Não como se faz hoje em dia, que as pessoas escolhem o mais fraco dos oponentes para debater. Não. Você escolhia o melhor oponente para que você tivesse, de fato, uma batalha justa, né? Uma batalha melhor. E aqui Paulo está criando um personagem porque ele sabe que não há ninguém que vá fazer as constatações que ele mesmo já fez. Por quê? Quem foi o melhor judeu? Paulo. Por ele ter sido o melhor judeu, o judeu irrepreensível na lei, judeu de judeus, ele vai dizer isso, que ele é conhecedor da lei, ele era o melhor judeu para ele mesmo agora, não é? Então ele cria ele mesmo um personagem que é uma face dele, é um espelho dele. Então todas as perguntas que você vai ver Paulo respondendo em Romanos, não é que ninguém fez, é perguntas que ele faria se ele estivesse debatendo, como judeu. Então ele está criando esse personagem. E como o personagem era esse. Ele está falando sobre si mesmo. Ele está falando que ele achava quem ele era. Quem ele achava que era? Guia de cegos, judeu, perfeito, sobrenome judeu, repousava na lei, se gloriava em Deus, excelente, instruído, professor de crianças, tinha na lei a sabedoria. Ou seja, ele é um grande pastor, esse homem. Ele é um grande judeu. E ele tem todas essas categorias. Então, onde ele se confia? Ele se confia na lei, na tradição, na circuncisão, no nascimento. Então, são coisas que, por exemplo, há coisas que talvez sejam fáceis de fazer. Entre aspas, né? Estudar. Pega lá a Torá, estuda, se torna mestre na lei. Obedece à tradição, se torna mestre na tradição. Circuncida-se. Tá? Para o processo de circuncisão. Mas há coisas que é impossível ser. É impossível você nascer judeu. Isso você não consegue fazer se você não é judeu. Né? Se você nasceu gentil, você não conseguiria. Então, o Paulo está pegando esse exemplo e transportando ele ao ponto, um ápice, falando: esse homem confia na lei, na tradição, na circuncisão e no nome. Ele é judeu de judeus. E esse homem vai comentar comigo agora, mas antes, Paulo tem uma sentença para fazer para esse homem. E depois dessa sentença, aí o livro vai começar, a partir do capítulo 3, abordando esse judeu no seu debate hipotético consigo mesmo. Então, vocês viram no 17 ao 20, é isso, é Paulo dotando esse judeu de categorias excelentes. Ele é ótimo, ele é um professor de crianças, guia de cegos, ele é instruído na lei, ele é judeu, ele é circuncidado. É um grande homem. Então, essas maneiras de lidar. Esse homem ele tem moralidade, lei e religião. Ele confia na lei, se gloria em Deus, se considera guia de cegos, instrutor de ignorantes e mestre da verdade. Ele tem formação espiritual, mas Paulo acusa ele de não ter transformação espiritual. Paulo pergunta para ele: tu que ensinas, não ensinas a ti mesmo? Essa acusação é terrível. Tu que ensinas, não te ensinas a ti mesmo? Irmãos, Paulo vai abordar depois que o estado natural do homem é morte. E aqui, Paulo está meio que abordando nesse contexto. Você que ensina, não tem capacidade de ensinar a si mesmo. Por quê? É porque você ensina, o problema, é claro, não é falta de conhecimento, ele sabe ensinar,
é falta de condição de praticar, é um coração que pratica. Então ele vai dizer: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deves furtar, furtas? Diz que não deves cometer adultério, não cometes? Abomina os ídolos e lhes roupas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Ou seja, Paulo está dizendo: quanto maior é o cargo, quanto maior é o compromisso, quanto maior é a dedicação, maior é a responsabilidade do líder de constatar em você mesmo a sua falha. Maior é a necessidade de você olhar para si mesmo. Porque quanto mais você possui um cargo, seja na casa, cuidando de filhos, eu tenho que corrigir meus filhos em coisas que eu tive que ser corrigido quando eu era criança. Mas eu tenho que corrigir meus filhos em coisas que eu pratico hoje. Certas coisas que eu vou corrigir nos meus filhos, quando eu vou perceber, existem essas raízes no meu coração, de coisas que eles fazem, desobediência, várias coisas. É óbvio que tem várias coisas que eles praticam que eu vou olhar e falar: peraí. Então, Paulo não está dizendo que não deveria haver um mestre ensinando, que não deveria haver uma pessoa, não deveria haver um guia de cegos, não deveria haver uma luz para quem estava em trevas, não. Ele só está dizendo: pare de confiar nisso. Você não vai chegar diante de Deus um dia e isso vai te ajudar de qualquer maneira. Ah, Deus, eu era mestre lá. Vou chegar diante de Deus um dia. Deus, eu pregava lá na congregação. Ele tem um crédito nisso. Então o Senhor já sabe que eu ensinei. Deus, eu posso até ter pecado nesses pecados, mas eu ensinei eles a não fazerem. Eu não incentivei eles. Porque no capítulo anterior, nós estávamos vendo a imoralidade do ser que praticava as ações e depois vinha e falava assim: estou certo, podem praticar, todo mundo enquanto mim, faça como eu, seja imoral, seja ruim. Agora eu não posso, um homem moral, religioso, praticador da lei, externamente. Ele ensina isso externamente, mas internamente ele não pratica, é óbvio, ele peca, como todos pecam, mas ele deposita a confiança dele. Então o argumento dele é: olha, Deus, por mais que eu tenha esse pecado, eu ensinei eles a não pecarem no pecado, eu fui guia deles, eu ensinei eles a não cometer os mesmos erros que eu. Então, Deus, isso deve ter um mérito nisso, né? Eu não concordava com o meu erro, apesar de ter. E isso deve ser suficiente, né? Paulo está dizendo: você quando você está nesse lugar, onde você acha que qualquer justificação sua, de qualquer maneira que você vai se comportar, ou dos valores que você prega externamente, vai te ajudar? Não vai. A circuncisão é do coração. Como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a circuncisão é a sua circuncisão. Então, assim, a gente vai dizer: não adianta ensinar uma regra se de coração você não a pratica. Se você cai nesse pecado, e isso Paulo está dizendo de acordo com a lei. A lei, irmão, não tem graça. Ela não tem perdão. A lei é a lei, ela te condena. Se você quer seguir a lei, se você quer ser servo da lei, servidor da lei, você vai encontrar o que é a lei. A lei te condena. A lei te condena. A lei diz que você é pecador. A lei diz que você furta. A lei diz que você comete adultério. A lei diz que você
desonra a Deus, porque você transgride ela. Então, Paulo está dizendo, então não há um regime externo, é um regime interno que precisa ser transformado. A religião externa não cancela a culpa. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada incircuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é somente da carne. Então ele pegou todos os judeus, inclusive ele, como um judeu maior, e falou: se você viver e se atribuir méritos pessoais, religiosos, infelizmente você nunca vai conseguir. Você nunca, até sua circuncisão não é nada. A circuncisão externa não é nada. Ser judeu, ter o nome judeu não é nada, se não houver a obediência da lei. Se não houver a obediência da lei. E aí ele vai concluir dizendo: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens mais judeus. Então, estamos estudando esses dias sobre história, principalmente história de Israel, e os arqueólogos encontram, nas escavações que eles fazem, várias estatuetas de vários deuses ao longo dos tempos. Por exemplo, eles vão fazendo escavações lá na região de Israel, onde depois Israel se estabeleceu, e vão encontrando e descobrindo, constatando historicamente que durante o período de vida de Israel, durante o período que eles estavam lá, eles adoravam vários deuses, eles tinham várias imagens de esculturas nas suas casas. E isso é uma coisa incrível, porque aí o que os historiadores e professores de história falam? Através disso, eles dizem que Israel, na verdade, nunca serviu a um Deus só, e nem acreditava que existia um Deus só. Israel sempre foi, durante toda a sua vida, politeísta. Isso é estranho, porque quando nós lemos a Bíblia, não parece que Israel é monoteísta o tempo todo. O livro parece assim, mas irmãos, isso não é verdade. Nem os profetas. Do que os profetas estão acusando Israel o tempo todo? Idolatria. Tire as imagens, quebre as imagens, diz um profeta. Tire os altares, destrua os altares. Aí fala assim: tire os altares de dentro da sua casa. Tire as imagens de dentro das suas casas, porque Deus está irado. Quebre os altares de dentro do monte, que é um absurdo. Tire os altares do templo. No templo. Israel pegou, fizeram outros deuses de madeira e colocaram no templo para adorar juntamente com o Deus de Israel. Essa é a história de Israel. A história de Israel é uma história de um povo politeísta que adoravam vários deuses e um monte de profetas e uma parte da população clamando. É toda a história de Israel é essa. Então os grandes feitos de Israel, que a Bíblia considera grandes feitos, é Josias restaurando a adoração, Davi restaurando a adoração, Salomão restaurando a adoração. Essa é a história de Israel. Então, ou seja, é óbvio que os historiadores vão dizer que Israel não adorava outros deuses, porque adoravam outros deuses, porque adoravam. O que Paulo está querendo dizer? Não adianta vocês acharem que o nome de vocês salva vocês, porque para Deus, Israel é só uma nação como qualquer outra. Apesar de ter aliança, apesar de ter os oráculos, Deus está irado com vocês, porque vocês se comportam como todas as nações. Seu nome judeu não te salva. Sua circuncisão na carne não te salva. Sua obediência falsa à lei, seus ensinamentos, seus fariseus não te salvam. O que te salva? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 18. Mateus capítulo 18. Para nós estarmos encerrando, concluindo. Mateus 18, versículo 21
vou ler para os irmãos. Diz assim, Mateus 18, 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes. Então Jesus continua, e é muito importante essa parte, porque é Jesus explicando o que ele acabou de dizer. Ele diz assim: Por isso o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários, e agarrando, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida, aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci, e indignando-se o seu senhor, entregou os verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Então aqui nós temos um relato muito curioso e interessante e maravilhoso. Pedro chega para Jesus e pergunta: quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Então Pedro, na verdade, está fazendo duas coisas. A primeira é que em Amós, no livro de Amós, recomenda-se perdoar 3 vezes. Aqui o que Pedro fez? Pedro dobrou 3 vezes. Eu não vou perdoar só 3, eu não vou seguir a lei. Vou ser mais misericordioso que a lei. Vou perdoar 6 vezes. Melhor, vou colocar mais uma, que aí vira o número da perfeição. Então eu acho que eu tenho uma boa teologia e vou expor isso para Jesus. Eu tenho uma boa teologia. Eu vou chegar para Jesus e dizer: eu não perdoo como a lei ordena, eu sou mais misericordioso que a lei. Tá? E ainda melhor, eu perdoo conforme o número da perfeição. A perfeição bíblica. Então ele pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Ele diz a palavra: peca contra mim. Ele está cometendo uma coisa que não é só um erro, não é uma falha, é um pecado diante de Deus, um pecado para comigo. Só fazendo uma análise, eu sei que para a gente poder também não passar muito tempo, pecado, quando ele está falando de pecado contra ele, esse erro é um dos pecados que pessoas cometem contra pessoas. Os 10 mandamentos são divididos em pecados verticais e pecados horizontais. Então ele provavelmente está falando de algum pecado horizontal, ou seja, ele está falando de alguma coisa que o irmão dele fazia contra ele, que se encaixava dentro daquela lei moral. Então, furto, adultério, cobiça, todos aqueles pecados que uma pessoa pode praticar contra a outra. Então, por isso, ele está dizendo: pecou contra mim, meu irmão pecou contra mim, eu perdoei. Pecou segunda vez, eu perdoei. Quantas vezes? 7 é suficiente? Será que? Porque tem que ter um momento que ele tem que ser punido, meu irmão. Não é possível.
Tem que chegar um momento em que ele tem que aprender uma lição, esse meu irmão. Ele não pode ficar pecando contra mim, eu vou ser bobo, tolo. Então Jesus fala, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro, irmãos, está anotando as coisas, sabe? E Jesus ele quer trazer uma teologia para Pedro, para que Pedro aprenda o que está acontecendo, o que Jesus veio fazer. Então Pedro está anotando, ele tem uma lista. Pense, ele está anotando. Todas as vezes que o irmão dele pega contra ele, ele anota o que o irmão fez e como o irmão fez. Pode ser uma lista verdadeira, num papel, ou pode ser uma lista interna no coração. Meu irmão pegou contra mim. Ele fez isso. Guardei uma vez. Fez de novo. Guardei 2 vezes. Então ele está fazendo essa lista de vingança. Isso é uma lista de vingança. Meu irmão se comporta assim comigo. Eu vou anotar. Então Jesus fala, e essa resposta é maravilhosa. Não é 7, mas 70 vezes 7. Vamos abrir mais um texto, Gênesis 4, 24. Gênesis capítulo 4, versículo 24, diz assim, eu vou ler. 23. E disse Lameque a sua esposa, Adá e Zilá, ouve-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. E o que isso significa? Lameque, uma pessoa fez um mal para ele, pisou nele, matou o cara. E o que ele falou? Ele se honrou e disse, e fez uma música, isso é uma música. Ele fala assim, essa música diz, Deus disse que faria algo com quem fizesse qualquer coisa contra Caim. Então, e essa pessoa sofreria uma pena 7 vezes maior. Agora eu não. Eu estou em vingança pelos que me praticam. Todo mundo me pratica mal, eu estou em vingança. Então, sobre mim, essa vingança tem que ser maior, 70 vezes 7. Jesus está... O que Jesus está apontando para Pedro? Jesus está lembrando Pedro disso. Então, quando Pedro ouviu 70 vezes 7, Pedro deve ter lembrado de Lameque. Jesus estava dizendo, não é um número. Se você começar a anotar, você é Lameque. Você está anotando no seu caderno da vingança, no seu caderno da maldade, no seu caderno da justiça. Quantas vezes alguém tem que pecar contra mim? Quantas vezes é necessário para que eu tome vingança? Lameque, 70 vezes 7, queria que 70 vezes 7 fosse, ele fosse julgado, vingado. Vingança multiplicada. Só que no reino de Deus, não é multiplicação da vingança. Não é multiplicação da vingança. Jesus está dizendo, eu vim aqui inverter a situação. Esse meu filho está muito apaixonado. Jesus está dizendo, Pedro, você não entendeu. Eu não vim explicar para você quantidade de vingança. Então ele apresenta a parábola que nós lemos. Por que ele apresenta essa parábola? Ele está mostrando para Pedro, é o contrário. Você não deveria estar contando quantas vezes alguém pega com você. Pense nesse servo aí, ele faz a parábola. Agora pense nessa parábola, irmão. O cara, esse homem, ele devia 10 mil talentos. Alguém sabe quanto que vale um talento? Alguém sabe quanto vale um talento? Um talento valia 6 mil denários. Um denário era um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Um denário era um valor de um dia de trabalho. Um talento valia 6 mil dias de trabalho. 10 mil talentos valia 60 milhões de dias de trabalho.
60 milhões de dias de trabalho. Isso equivale a aproximadamente 164 mil anos. O salário mínimo hoje, põe em 1.400, isso dá por ano R$16.800. Essa pessoa devia ao seu senhor 2 bilhões e 700 milhões de reais. É uma dívida impagável. Deus não está querendo que você faça esses cálculos para a vingança. Ele está falando de cálculos do perdão. Essa era a dívida. Esse homem calculou a dívida. O rei calculou a dívida e descobriu que tinha uma dívida absolutamente impagável. Só que ele perdoou. Isso é um absurdo. Isso é o que fala essa parábola ser um absurdo. Quem perdoa essa dívida? Deus está dizendo, se você continuar anotando na lei a sua vingança, Pedro, você nunca vai entender o perdão que está sendo oferecido a você. O contraste da parábola é que um servo devia 100 denários, 100 dias, o outro devia 160 mil anos. E um é perdoado, e ele perdoado essa dívida enorme. E como que ele reage a esse grande perdão? Punindo o outro, sem misericórdia. E aí é o que Deus quer Pedro. Pedro está falando, Pedro, se você for, faça a sua lista, Pedro. Faça a sua lista de quantas vezes esse irmão seu pega contra você. Faça. Só que essa lista não está considerando o perdão que você está recebendo. Você recebeu um perdão infinito e não perdoa alguém de coração. Você espera o quê? Você espera ser tratado dessa mesma maneira por Deus? Imagina se Deus te der uma lista da vingança de você. Quantas vezes o Wesley pecou contra mim? Vai ter que pagar. Eu vou perdoar só até 7 vezes o Wesley no mesmo pecado. Vou perdoar o Gabriel melhor, 70 vezes 7 só. Não é isso que Deus está querendo dizer. Deus está querendo dizer, analise o seu perdão com base no perdão que você recebeu. Pedro era um legalista. Ele estava olhando para a lei e falando, até quando a lei me ajuda, eu sou guia do céu, eu tenho que ensinar isso. Até quando a lei me ajuda, até quando a lei me ordena que eu possa me comportar de certa maneira com o meu irmão. Ele está confiando na lei. E para nós aplicarmos uma aplicação nessa vida, nossa conclusão, Lucas capítulo 7, versículo 36, vai dizer assim: Lucas 7, 36 assim, convidou um dos fariseus, Jesus, convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus entrou na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu foi convidado, disse consigo mesmo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Se ele fosse um judeu, ele não se comportaria dessa maneira. Se ele obedecesse à lei, ele não se comportaria dessa maneira. É isso que o fariseu está dizendo. O fariseu está dizendo: eu não faço esse tipo de coisa, eu não deixo esse tipo de gente entrar na minha casa e contaminar meus aposentos. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele disse: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 denários e o outro 50. A conta aqui está mais palatável. Deus está querendo ser mais palatável. 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar,
Senhor perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe Jesus. Julgaste bem, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um ósculo, um beijo. Ela, no entanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, foi fiel. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus conclui para nós, Senhor. Romanos capítulo 2, no final do livro, você tem duas maneiras de se chegar à condição. Uma é com a sua lei, com a sua sabedoria, com o seu cargo, pastor, obreiro, presbítero, com os seus trabalhos. Eu ensino na igreja, ensino minha família, ensino as pessoas que não sabem nada. Você tem essas maneiras de chegar a Deus. Você chega a Deus, mas você deverá entender que se você criar uma lista de moralidade, você com certeza está tentando converter essa lista para uma lista de punição. E essa lista será cobrada. Porque se você está trabalhando com listas de vingança, listas de devedores, você acredita que tem uma lista para você. Você não vê que você foi perdoado. Ou você acredita que a sua lista está com Deus pequena. E a palavra de Jesus vai dizer: ambos foram perdoados, o de 500 e o de 50. Quem ama mais? Quem ama mais é quem percebeu que foi muito perdoado. E Jesus fala essa palavra para o fariseu, mas para Jesus ele fala abertamente: a dívida que você foi perdoado era impagável. Então pare de tentar cumprir uma lei, e uma lei que você acha mais justa do que a lei de Deus. Uma lei que você estabeleceu no seu coração e acha que ela era perfeita. 7 vezes, tá? Que hipocrisia. Ele era melhor que a lei de Deus, que dizia 3 vezes. Hipócrita. Você foi muito perdoado. E como que você sabe que você foi muito perdoado? Se você amar mais. Quem ama mais não faz listas mais. Se a pessoa pega contra você, não tem mais lista. Porque você não vai analisar pelo pecado da pessoa, mas pelo perdão que você recebeu. Romanos 2 nos mostra que a religião ser fariseu não vai te ajudar. Romanos 18 mostra que a dívida é impagável. E Romanos 7 mostra que se você percebeu que a religião te salva, que a dívida que você tinha era impagável e que você foi perdoado, e você não responde isso com amor, você não foi perdoado. É isso. Aí então você faz uma lista, continua fazendo suas listas. Agora, se você perceber o grau, a altura do perdão que você recebeu, e não amar, é impossível. Olha o que ele fez. Olhe para a cruz, meus irmãos. É para você estar lá. A Bíblia diz que depois aquele Senhor, pegou aquele homem que não perdoou o outro
e vendeu tudo que ele tinha, sua família e tudo, e botou os verdugos se torturarem, até pagar a dívida, 164 mil anos de tortura. É óbvio que não é isso. Ninguém vive 164 mil. Ele está dizendo, você será, se você quer ser tratado pela lei, ótimo, saiba que a lei vai te cobrar. É muito caro. Agora, se você olhar para Cristo, Cristo é esse homem que foi pego pelo Senhor com uma dívida enorme que ele não fez. A minha dívida. Ele foi tocado pelo Senhor e o Senhor pegou e entregou nas mãos dos verdugos e disse: paga a dívida do meu servo, pague a dívida de Pedro, pague a dívida daquela mulher, pague a dívida dos irmãos da congregação de Igarapé. Vai, meu filho, pague. Cara, foi alto. O preço foi alto, mas foi pago. Tanto que Jesus pode dizer: tetelestai. E o que isso gera em nós? Na aplicação final. A aplicação é: pare de calcular a dívida dos outros, porque existe um tetelestai na sua vida. Diga para o seu irmão: tetelestai também. O que significa tetelestai? Está pago. Está pago. Então, pare de olhar para a lei não vai te ajudar. Pare de ser moral, de acordo com a lei, achar que isso vai te ajudar um dia, não vai. Tome suas atitudes a partir do amor. Como que você pode perceber o amor? Olha para a cruz. Olha o que ele fez. Em Romanos 8, nós vamos ver mais para frente, vai dizer: se ele já tem um filho, não dará juntamente com ele todas as coisas. Olha para a cruz. Ele já tem um filho. Está pago. O amor verdadeiro e o perdão faz você vencer qualquer moralidade, qualquer ideia de que você pode ser melhor do que alguém, porque você cumpre melhor a lei, ou porque que você deve cobrar alguém que te fez mal. Você não julga de acordo com esse padrão. É óbvio que nós temos padrões justos para julgar de situações. Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo para o seu perdão. E a última aplicação é: olha a oração do Pai Nosso, que diz: perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos perdoa. Vamos orar? Então, irmãos, Romanos 2 te colocou no lugar onde a sua moral não vai te ajudar. A lei não vai te ajudar. A única coisa que vai te ajudar é confiar no perdão de Deus e ser transformado por esse perdão de tal forma que você agora vê o tamanho do amor e ama também. O tamanho do perdão que isso gera amor no seu coração. Então você obedece a Deus a partir do amor. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor muito nos amou. E por muito nos amar, o Senhor derramou um perdão por uma dívida impagável. Um perdão para o qual nós não podemos nem conceder. Senhor, transforma os nossos corações, não para ficarmos de acordo com a lei, calculando quanto nós precisamos obedecer, até que ponto devemos chegar na nossa obediência, quanto nós devemos perdoar, quais leis, até onde da lei devemos obedecer. Dá-nos um coração que te ama de tal forma que nós vamos olhar para os nossos pecados, a nossa desobediência à lei e chorar. Porque a dívida foi paga e não há nada que nós possamos fazer e ainda continuamos pecando. Dá-nos um coração perdoador. Dá-nos um coração que ama. Porque um coração que ama está alinhado não com a lei, mas com a graça do Senhor, do amor do Senhor derramado. E aí então podemos dizer com Davi: amamos a tua lei. Nós amamos a tua lei porque ela mostra o tamanho do perdão que nos foi concedido e o tamanho da dívida que nos foi paga, que foi cancelada. Nos leva em casa, em paz, com isso no coração, com perdão e amor no coração. Em nome de Jesus. Amém.